Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Quase 7 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Muitas aproveitaram o início do ano para tentar conquistar a tão sonhada oportunidade de trabalho. Em São Paulo, a cidade que mais gerou empregos no país no ano passado, serviços municipais servem de ponte entre empresas e candidatos. O expediente mal tinha começado e muita gente já estava à procura de uma vaga. Qualquer hora eu estou procurando, ajudando em cozinha, ajudando em lavar copo. Heloíse foi uma das primeiras a chegar. Eu espero esse ano que eu consiga um bom emprego e cuidar das minhas filhas. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo, o CAT, conecta candidatos a vagas abertas. Entre janeiro e novembro do ano passado, foram ofertadas mais de 47 mil oportunidades, mais que o dobro do registrado em 2023. Pode perder tempo, não pode parar, os boletos não param. E eu sou aposentado, estou procurando aí para ajudar no orçamento. Aqui no centro, além das vagas de emprego, também é possível ter ajuda para montar um bom currículo, fazer cursos e melhorar a capacitação profissional, cada vez mais exigida no mercado de trabalho. Além disso, consultorias são oferecidas a quem pretende deixar de ser empregado e passar a empreender. No ano passado, entre janeiro e novembro, mais de 740 mil pessoas foram atendidas. A maioria das vagas está no comércio, serviços e construção civil. A pessoa vem aqui com a esperança de encontrar aquele alívio, né, da sua situação, principalmente financeira, para a sua família. Então, a nossa parte a gente tem que acolher e dar a resposta também, oferecer a vaga e acompanhar até a formulação do seu emprego. O desemprego atinge 6 milhões e 700 mil brasileiros, cerca de 6,1% da população, a menor taxa da série histórica. No ano passado, a capital paulista foi a que mais gerou vagas no país, quase 211 mil. A dica aos candidatos é que invistam na qualificação profissional, se atentem às mudanças do mercado e pesquisem sobre as empresas e os cargos desejados. No Brasil, há 3 meses, o angolano Sebastião conseguiu hoje uma entrevista. Um excelente jeito de começar o ano. Sinto-me feliz, empolgado, comecei bem o ano, justamente com o encaminhamento, não poderia ser diferente. Veja agora outros destaques do dia. No primeiro dia útil do ano, dólar cai e fecha em R$ 6,16. São Paulo, Rio e Salvador têm vítimas de balas perdidas nas primeiras horas de 2025. Moradores de Porto Alegre voltam a sofrer com enchentes após forte temporal. 10 pessoas morrem por afogamento no litoral paulista na virada do ano. 2024 foi o ano mais quente no Brasil em 63 anos. E na reportagem especial você vai conhecer as geleiras artificiais criadas no Chile para armazenar água. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O menino de 9 anos está internado na UTI depois de ser atingido por uma bala perdida em São Paulo durante o Réveillon. A polícia investiga de onde partiu o disparo. Mateus, de 9 anos, brincava com o pai na calçada quando foi atingido por um tiro na nuca. Na noite de Ano Novo, o garoto jogava pequenas bombinhas na rua, na zona leste de São Paulo. Ele foi pegar outra bombinha no vidro do carro. Na hora que eu virei, ele desabou. Não conseguia nem quase carregar ele. Minha esposa veio correndo, arrumou força, não sei de onde, ela pegou, correu para dentro, aí colocamos um pano na cabeça dele. A gente ficou naquele desespero, porque é um menino saudável, nunca teve um desmaio. A criança foi baleada cerca de 10 minutos depois do início da queima de fogos na virada do ano. Por causa do barulho dos rojões, a família não ouviu o disparo que atingiu o menino. Os pais levaram Mateus até um pronto-socorro, mas depois ele precisou ser transferido para um hospital e passou por 2 tomografias. O hospital falou: mãe, ele caiu não por um desmaio, não foi uma queda. Ele está com a bala alojada aqui na coluna, aqui no pescoço, na parte de trás. Não podemos retirar a bala, porque ela está num lugar que não pode ser movida.
Se a gente tentar tirar, vai agravar muito o caso dele. O menino segue internado na UTI. Ele consegue conversar com a família, mas está com limitações nos movimentos. Não está mexendo a perna direita, a esquerda ele mexe. Os braços ele mexe um pouquinho, os dedos não consegue fechar. E a bala está alojada ainda na cervical. Depois de analisar as imagens, este especialista em segurança diz que o tiro pode ter sido disparado para o alto, antes de atingir a criança. Um tiro para cima, porque a angulação de entrada no corpo do jovem, ela mostra que veio de cima para baixo, o projétil chega numa velocidade já inferior, muito inferior a que ela sai do cano do revólver. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que um inquérito policial foi aberto para investigar de onde veio o disparo que atingiu a criança. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Está complicado. Estou sem chão. Outro caso de criança vítima de bala perdida foi registrado em Salvador. Uma menina de 6 anos passou por cirurgia depois de ser atingida por um tiro enquanto dormia em casa. A bala perdida passou pelo telhado e pelo forro do teto desta casa, no subúrbio de Salvador. A criança de 6 anos dormia no quarto quando foi atingida na cabeça. Depois de ser levada ao hospital, a menina passou por cirurgia e segue internada em estado grave. A mãe da criança está sedada no hospital depois de passar mal ao ver o ferimento da filha. A polícia confirmou que não houve troca de tiros nas proximidades da casa. O pai da menina prestou depoimento nesta tarde e um inquérito foi aberto para identificar o autor do disparo. Nas últimas 2 semanas, 4 crianças foram baleadas em Salvador e na região metropolitana. Entre elas estão Samuel de Andrade, de 5 anos, que morreu após ser atingido na sala de casa, e Maria Eduarda, de 5 anos, que ficou ferida no centro da capital baiana. A menina segue com a perna imobilizada. Em nenhum dos casos, o autor foi preso. Você se sente impotente porque você quer abraçar seu filho, acalentar seu filho, você não quer que seu filho passe por isso. Toda hora você fica imaginando essa probabilidade, né, de que se tivesse acontecido pior, como seria. É uma dor assim inexplicável. Como você acabou de ver, os tiros disparados para o alto também podem causar ferimentos graves e até levar à morte. No Rio, as festas de fim de ano também foram marcadas por casos de bala perdida. Na virada do ano, balas cortaram o céu no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. O mesmo cenário já tinha acontecido na Rocinha, na noite de Natal. Disparos para o alto que fazem vítimas quando menos se espera. É o que pode ter acontecido com uma moradora deste condomínio, na Barra da Tijuca, na zona oeste. Uma câmera de segurança mostra quando a mulher, que tomava banho de sol, é atingida de raspão na cabeça por uma bala perdida. No Réveillon, em Copacabana, pai e filha também tomaram um susto. Bárbara, de 14 anos, foi ferida no braço por uma bala perdida. E o pai levou um tiro de raspão. Não caiu a ficha pelo fato da gente ter feito tudo assim para se afastar do perigo, mas não adianta, o perigo tá do lado. Além das disputas de território entre facções e confrontos policiais, os riscos de balas perdidas aumentam durante as festas de fim de ano no Rio por causa dos disparos para o alto. Esse tipo de prática é visto em comemorações e pode fazer vítimas a longas distâncias, dependendo da arma utilizada. Existe uma total irresponsabilidade por aquele que aperta o gatilho de uma arma com alcance e com poder de letalidade, como um fuzil, por exemplo, 762 ou 556, que pode chegar até quase 3 quilômetros de distância. Quando o tiro é feito para o alto, os riscos aumentam. Com um fuzil 556, por exemplo, a bala pode chegar a cerca de 900 metros por segundo e vai desacelerando por causa da resistência do ar e da força da gravidade. Quando chega à altura máxima, ela cai, ganhando velocidade. E, dependendo da distância e do local da vítima, pode ser fatal. Dependendo do arremesso, da altura, da queda livre desse projétil, ele com certeza
perfura aí com facilidade determinados tipos de alvenaria. Quem está acionando o gatilho de uma arma com o poder e a energia, por exemplo, de um fuzil no calibre 7,62, sabe que provavelmente ele vai causar um dano colateral. Um foragido da Justiça tomou posse como vereador no interior de Goiás. A cidade de Ceres fica a 180 quilômetros de Goiânia. Na manhã do primeiro dia do ano, 10 dos 11 vereadores eleitos tomaram posse na Câmara Municipal. Apenas um ficou de fora, Oswaldo José Seabra Júnior, conhecido como Oswaldo Cabal. O vereador tomou posse numa cerimônia em que só participaram ele, o presidente da Câmara Municipal e o representante do Departamento Jurídico da Casa. O detalhe é que o parlamentar é foragido da Justiça há quase um mês. Para fins de Câmara Municipal, nós não tínhamos conhecimento de nenhuma restrição, nenhum impedimento em relação a ele ser empossado como vereador. Oswaldo teve a prisão decretada em 10 de dezembro, durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Rodoviária Federal. Ele e outras 23 pessoas são suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que produz e vende rebite, uma droga estimulante muito usada por caminhoneiros para se manterem acordados na estrada. De acordo com as investigações, o vereador seria responsável por lavar o dinheiro da quadrilha. Na movimentação bancária, nós vimos que a movimentação dessas pessoas era muito elevada e que não coincidia com uma pessoa que declarava baixos rendimentos. Os policiais também encontraram diversas armas na casa do parlamentar, como pistolas, espingardas e fuzis. Mas Oswaldo Cabal não foi localizado. Desde então, ele é considerado foragido da Justiça. É o primeiro mandato do parlamentar, que foi eleito pelo PL com 427 votos. A defesa do vereador não foi localizada. Mais de 7 mil imóveis ainda estão sem luz na região metropolitana de Porto Alegre, depois que uma forte chuva voltou a inundar parte da capital gaúcha. A cada temporal, o Arley se prepara para fechar as portas. Ele tem um comércio na zona norte de Porto Alegre. Ontem, uma nova chuva fez as ruas da região ficarem debaixo d'água. Uma região com potencial gigantesco, né? A gente tem aqui polo cervejeiro, entretenimento, indústria, inovação e a gente está vendo também empresas abandonando a região por esta insegurança. Em apenas 2 horas, choveu metade do esperado para todo o mês de janeiro. O temporal também deixou 115 mil pontos da região metropolitana sem energia elétrica. 10 casas de bombas, como esta, responsável por drenar a água da chuva, pararam de funcionar de novo. Esse problema colaborou para a maior enchente da história da cidade em maio do ano passado. Essa casa de bomba depende da energia elétrica disponível, porque todos os motores, as bombas são acionados por energia elétrica. Até mesmo a cerimônia de posse do prefeito Sebastião Melo precisou ser cancelada ontem por falta de luz. Equipes da concessionária de energia trabalharam ao longo do dia de hoje para substituir os postes caídos. Nós temos algo em torno de 550 mil postes ainda para serem substituídos. Nós temos um plano de manutenção onde nós visitamos esses postes, avaliamos ali aqueles mais críticos e priorizamos a substituição deles. A previsão é de mais chuva em parte do Rio Grande do Sul no restante da semana, com ventos de até 60 km por hora. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas intensas e temporais para mais de 2.400 municípios brasileiros. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais são os estados que devem receber a maior quantidade de chuva nessa temporada? Amazonas, Mato Grosso e Goiás, Cris. Mas cerca de 13 estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, também entram na rota dos temporais. Boa noite para você. Fara, boa noite. E boa noite para você de casa. Essas chuvas torrenciais bem fortes e que às vezes não duram nem 10 minutos são típicas da estação e nas próximas semanas vão acontecer com bastante frequência. Sexta-feira quente e abafada na capital paulista. À tarde tem previsão de pancadas de chuva com granizo. O alto volume de água em pouco tempo pode causar alagamentos.
faz até 31 graus. Belo Horizonte e Campo Grande com alerta para temporais e vento forte. Máximas entre 28 e 29 graus. Hoje, vários estados registraram chuva forte e volumosa. Pelas imagens de satélite, vemos nuvens carregadas sobre as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Amanhã, a frente fria avança e espalha mais temporais sobre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nas regiões Norte e Nordeste, o calor, a umidade e os ventos formam as instabilidades. Sexta tarde com 33 graus em Florianópolis, 35 no Rio de Janeiro, 28 em Goiânia, 36 em Teresina e até 31 em Macapá. Tempo delivery. O primeiro pedido é do Emanuel, da cidade de Cacoal, Rondônia. Oi, Emanuel. Sexta-feira de tempo abafado com fortes pancadas de chuva à tarde. Faz até 31 graus. E no final de semana tem alerta para temporais. Se cuide por aí, tá? O Delano é de Uberaba, Minas Gerais. Bem-vindo, Delano. O primeiro fim de semana do ano será abafado e com fortes pancadas de chuva à tarde. As máximas ficam entre os 26 e os 27 graus. E você já participou? Mande sua mensagem pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Fara. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, casal de brasileiros é atropelado por atriz argentina em Buenos Aires. FBI investiga ligação entre atentado em Nova Orleans e explosão de carro em frente ao hotel de Donald Trump. Pesquisa mostra que 3 em cada 5 brasileiros guardam algum tipo de lixo eletrônico em casa. Já estão em Brasília as caixas pretas do avião da Embraer que caiu no Cazaquistão. A análise do material vai ser realizada pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. As caixas pretas têm as gravações da cabine do Embraer 190, operado pela Azerbaijan Airlines. O voo decolou de Baku, no Azerbaijão, com destino a Grozny, capital da Chechênia, na Rússia. Mas ao sobrevoar a cidade russa, o piloto mudou a rota e fez um pouso de emergência perto de Aktau, no Cazaquistão. Ao chegar ao solo, o avião se partiu e explodiu. 38 pessoas morreram e 29 ficaram feridas. A fuselagem do avião apresentava marcas de tiro. Na semana passada, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ligou para o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e pediu desculpas pelo incidente no espaço aéreo russo. Putin não assumiu a responsabilidade, mas confirmou que 3 cidades russas estavam sob ataque de drones ucranianos e que os sistemas de defesa estavam em ação. Investigadores do Cazaquistão, do Azerbaijão e da Rússia vão acompanhar o processo de gravação dos dados das caixas pretas. Vai ser possível identificar a trajetória da aeronave, velocidade, altitude e o funcionamento dos sistemas e dos comandos de voo. Todas as informações vão ser repassadas para a Autoridade Aeronáutica do Cazaquistão, que é a responsável pela investigação. Na Argentina, um casal de turistas brasileiros foi atropelado na capital, Buenos Aires. Segundo a polícia, a motorista subiu na calçada, bateu num poste e atropelou o casal. A identidade das vítimas não foi revelada. O homem, de 60 anos, morreu no local e a esposa dele está internada com ferimentos graves. A imprensa argentina diz que a motorista foi identificada como Patrícia Scheuer. Ela é atriz e empresária do setor de gastronomia. Cerca de 100 carros foram incendiados em um pátio de veículos apreendidos no Grajaú, zona sul da capital paulista. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e ninguém ficou ferido. As causas do incêndio são investigadas. Um acidente envolvendo 2 ônibus deixou uma pessoa ferida no centro de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um dos veículos avança o cruzamento e é atingido em cheio pelo outro ônibus. Uma mulher foi socorrida com ferimentos leves. Uma colisão entre 2 carretas provocou um grande congestionamento na rodovia Anchieta, em Cubatão, na Baixada Santista. Uma falha nos freios de uma das carretas pode ter provocado o acidente, que causou mais de 12 quilômetros de congestionamento no sentido litoral. Uma pesquisa inédita revela que os gastos com material escolar
impactam no orçamento de 95% das famílias brasileiras da classe C. Está conosco a Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. O preço dessa despesa vai ficando cada vez mais alto e subindo sem limite, afetando os orçamentos. Como é que faz? Apertando o bolso de todo mundo, né, Cris? Boa noite para você. Oi, Fara. Boa noite para você de casa. No geral, o preço dos materiais subiu quase o dobro da inflação no último ano. Em 2024, o Procon São Paulo levantou os preços de 62 itens da lista de materiais e constatou um aumento de 8,5% na comparação com 2023. Neste ano, 1 em cada 3 consumidores pretende parcelar a compra para fazer a despesa caber no bolso. Paty, esse negócio de parcelar pode dar confusão lá no cartão de crédito, depois vai virar bola de neve, aquela coisa toda. Você tem dicas para quem pretende evitar o parcelamento? Vamos lá, Cris. Olha só, em vez de comprar tudo de uma vez e parcelar o pagamento, a dica é diluir as compras ao longo do ano. O ideal é evitar essa época aqui de preços em alta, comprando apenas o essencial para o início do ano letivo e reaproveitando os materiais de anos anteriores. E a pesquisa de preços, claro, é fundamental. Olha só, em 2024 foram apontadas diferenças de até 264% em um mesmo produto. Olha só, o mesmo modelo de caneta esferográfica, por exemplo, estava quase R$ 4,00 em uma loja, enquanto era vendida por pouco mais de R$ 1,00 em outra. E para quem quer se planejar e não se apertar já para o ano que vem, a dica é fazer uma reserva financeira, poupando ali um pouquinho por mês. No ano passado, o gasto médio com material escolar foi de R$ 255,00 por aluno. Neste caso aqui, poupando R$ 1,00 por dia ao longo de um ano, o valor da despesa já estaria garantido. O planejamento financeiro pode ser a solução para um orçamento mais equilibrado e para fugir da inadimplência. Cris, Fara. Importante. Obrigada, Paty. A seguir, você vai ver que 2024 foi o ano mais quente no Brasil em mais de 6 décadas. E ainda, o espetáculo da aurora boreal na Ásia e na Europa. A crise hídrica no Chile. Congelar água pode ser solução para o problema. 3 em cada 5 brasileiros guardam algum tipo de lixo eletrônico em casa. São aqueles cabos velhos, carregadores ou aparelhos eletrônicos que não usamos mais. Segundo a ONU, o Brasil produz mais de 2 milhões de toneladas deste tipo de material por ano. Na mesa do escritório onde o Ailton trabalha, ali na terceira gaveta, tem algo que chama a atenção. Esse é cabo de Ethernet, a gente sempre encontra um mouse, esse aqui é leitor de cartão. Além da gaveta, tem ainda essa caixa cheia de cabos. É o resultado de diversos aparelhos que passaram pelas mãos dele ao longo de vários anos e que não foram embora. Eu acho que um certo apego ao material, porque foi uma situação, ele acompanhou um equipamento, ou até mesmo o cabo ele nem chegou a ser utilizado, então eu me preocupava até mesmo em ter um cabo sobressalente. Para a indústria e para o meio ambiente, tudo aquilo que liga na tomada, use pilha ou bateria e que esteja sem uso é considerado lixo eletrônico. A estimativa, segundo a ONU, é que o Brasil produz por ano mais de 2 milhões de toneladas desse tipo de material. Uma pesquisa realizada em todo o país apontou que 3 em cada 5 brasileiros guardam algum tipo de lixo eletrônico em casa. São celulares, cabos, computadores e uma infinidade de outros itens. A explicação para isso é quase sempre a mesma. Vai que um dia precisa. Mas não se trata de simplesmente jogar fora, e sim descartar da forma correta. Essa ONG, que fica na zona norte de São Paulo, recebe cerca de 5 toneladas por ano de lixo eletrônico. Rádio, televisão, tem bastante impressora, celular, computador vem bastante. E aqui tudo se aproveita. A gente tira muito fio, cobre, alumínio,
A gente tira das placas, a gente reutiliza elas. Mesmo apegado aos cabos, o Ailton sabe que um dia isso vai ter que mudar. Tenho essa preocupação que não existe o jogar fora, porém dá uma utilidade, um reaproveitamento ou um remanufaturamento nesse material. É o que eu acredito que é o que vai me convencer a me livrar dos cabos. Foram enterradas hoje em Santo André, na Grande São Paulo, as duas irmãs que morreram afogadas em Peruíbe, na Baixada Santista. Com elas, chega a 10 o número de mortos por afogamento no litoral paulista do último dia de 2024 até hoje, o segundo dia de 2025. As irmãs de 21 e 27 anos morreram afogadas em Peruíbe, na Baixada Santista. Elas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram. Em São Sebastião, um turista de 38 anos, de Francisco Morato, Grande São Paulo, também foi resgatado já sem vida. O número de pessoas salvas pelas equipes de resgate no litoral paulista entre os dias 31 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025 cresceu 72% em comparação ao Réveillon do ano passado. 311 banhistas foram resgatados no período. No final de 2023, foram 180. Quantidade de pessoas que estão na praia, tempo, se está chuva, se está sol, condição do mar, né, tipo de corrente, tipo de lua, tipo de se a corrente está mais forte ou mais fraca, tudo isso influencia para que as pessoas se coloquem numa situação mais frequente de afogamento. Até a tarde de hoje havia o registro de mais 2 mortes em Itanhaém, 2 em Praia Grande, também na Baixada Santista, uma em Ilha Comprida, litoral sul, outra em Bertioga e outra em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O perfil das vítimas é semelhante. São homens de 16 a 40 anos, dá quase 70% também. 1/3 dos óbitos começam o processo de afogamento com objetos flutuantes, colchões infláveis, pranchas de bodyboard, essas que compram na banca de jornal. Então, eles passam uma falsa sensação de segurança. No ano passado, 108 pessoas morreram afogadas no litoral de São Paulo. Este ano, a temporada de verão está só começando. Por isso, é sempre bom reforçar os cuidados nas praias. A gente pede para as pessoas, procure praias protegidas por guarda-vidas, nade próximo a um guarda-vidas. Se tiver dúvidas, pergunte a ele qual é o local mais seguro para se banhar. Ele sabe dos riscos e vai te orientar da melhor forma possível. Um jovem de 18 anos e um bebê de 1 ano e 8 meses, da mesma família, morreram por suspeita de envenenamento no município de Parnaíba, litoral do Piauí. Manuel Leandro da Silva, de 18 anos, morreu antes mesmo de ser levado ao hospital. Já a morte da criança foi confirmada pelos médicos na tarde de hoje. Pelo menos 5 pessoas da mesma família seguem internadas. 2 já receberam alta. Uma das vítimas é mãe de 2 meninos de 7 e 8 anos que também morreram envenenados em agosto do ano passado. Não se sabe se há relação entre os casos. Os sinais e sintomas, eles são semelhantes aos anteriores, né? Vômitos, convulsões, diarreia, dor abdominal, falta de ar, dispneia. Então, assim, essa é a principal suspeita. Familiares informaram à polícia que um casal desconhecido teria doado peixes em uma cesta básica para as vítimas no dia 31 de dezembro. O alimento foi preparado e consumido no dia seguinte. As 9 pessoas que ingeriram a comida começaram a passar mal ao mesmo tempo. Amostras do alimento foram colhidas pela perícia, que investiga se continham substâncias tóxicas. Também foram coletados materiais genéticos das vítimas que morreram. O casal que teria doado os peixes prestou depoimento à polícia. O homem e a mulher disseram que fazem trabalhos voluntários e doaram cestas básicas a outras famílias, que não apresentaram problemas. No primeiro dia útil de 2025, o dólar caiu para R$ 6,16. O mercado de câmbio abriu com o dólar em alta. A moeda americana chegou a ser negociada a R$ 6,22. Depois recuou e fechou em R$ 6,16, queda de 0,28%. Apesar da trégua de hoje, para este economista, a pressão no câmbio vai continuar neste início de ano. Mas deve diminuir com o aumento dos juros, já previsto para as 2 próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Se você eleva o juro internamente e essa diferença é muito grande em relação ao juro externo, você atrai
investimento. Com maior risco, sim, com maior risco, mas com um retorno também maior. Isso, ao longo do tempo, deverá ocorrer e vai conter um pouco essa pressão forte que a gente está assistindo no início do ano. O dólar caro tem impacto na inflação, que pela prévia do IBGE em dezembro, ficou acima do limite da meta do governo em 2024, que era de 4,5%. Vários equipamentos, insumos importados para a indústria de transformação que ficam mais caros, portanto, os bens e serviços da economia ficam mais caros, o custo da alimentação aumenta e quem sofre mais é aquele que ganha menos. As padarias são um exemplo de como a variação do dólar influencia o dia a dia dos consumidores. Boa parte da farinha de trigo usada no Brasil é importada. Para dar conta das vendas no fim do ano passado, os estoques eram grandes. Mas agora, na hora de repor a matéria-prima, os empresários já sabem que o custo vai aumentar. Eu acredito que algo em torno de uns 5% deve aumentar o preço do trigo no Brasil ou em São Paulo, de modo geral. O aumento vai chegar no preço do pãozinho e também em outros produtos. Não é só a farinha nem o trigo. Nós temos um monte de produtos importados que é baseado em dólar hoje na padaria. Até maquinários. O economista acredita que o cenário pode melhorar se o governo mostrar compromisso com o ajuste fiscal. O crescimento em 2024 foi bom, deve fechar algo como 3,5%. Nós temos o investimento em infraestrutura crescendo com parcerias e concessões, o que é muito importante para a produtividade sistêmica da economia, mas nós precisamos ajustar as contas públicas para que essas boas notícias possam realmente gerar um crescimento mais constante, um crescimento contínuo e não um voo de galinha. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON multaram em quase 16 milhões de reais a concessionária Águas do Rio pelo rompimento de uma adutora na zona norte da cidade, ocorrido em novembro do ano passado. Uma idosa morreu e outros moradores tiveram muitos prejuízos. A empresa acumula reclamações. Só em 2024 foram mais de 40 mil ações judiciais. O rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, na zona norte do Rio, deixou um rastro de destruição. A inundação aconteceu durante a madrugada. A aposentada Marilene Rodrigues Lima, de 79 anos, morreu na hora. A casa dela foi uma das mais atingidas. A filha da Marilene relembra que a família planejava que ela deixasse o imóvel por medo de problemas na adutora e que a mãe era muito ativa e alegre. Minha mãe todo dia varria a rua, então todo mundo fala assim, poxa, quem é que vai varrer a rua agora? O que eles passam pra gente é que a gente não tem como evitar, tem que esperar estourar para poder fazer alguma coisa. Tem que esperar mais vítimas, é isso? Acontecer mais uma tragédia para eles tomarem uma posição? A alta pressão da tubulação fez com que o carro, que estava na garagem, invadisse a residência da vítima. Até hoje não foram lá retirar os escombros da casa da minha mãe. E não foi um caso isolado. No ano passado, pelo menos outras 4 tubulações de água se romperam em diferentes pontos do estado. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON classificaram o rompimento da adutora como uma falha grave na prestação do serviço público. A multa de quase 16 milhões de reais foi aplicada e levou em conta, além da morte da idosa, os inúmeros danos materiais causados aos moradores da região. A concessionária tem 30 dias para recorrer da decisão. Em nota, a Águas do Rio informou que foi notificada da decisão e que vai se manifestar no processo. Essa é uma falha de grande porte. Agora, se a gente pegar a enormidade de falhas que existiram até hoje, desde o início da concessão, nenhuma que eu saiba foi ressarcida. Na casa do André, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, as torneiras estão sempre assim. A gente já está sem água há meses, não cai água. Ele mora com os pais idosos e atualmente conta com a ajuda de amigos, até para lavar as roupas de cama. A conta não para de chegar não. Agora o que não chega é água. Mas quando você liga para Águas do Rio, está tudo ativo, normal, não tem nada cortado.
10 milhões de consumidores dependem do serviço da concessionária Águas do Rio. A empresa começou a operar em 2021 em 27 cidades do estado, incluindo parte da capital, e acumula reclamações. Em 2023, foram 28 mil processos. No ano passado, esse número saltou para mais de 40 mil ações contra a empresa em todo o estado. Ainda de acordo com a secretaria, a multa aplicada a Águas do Rio não isenta a concessionária de arcar com a sua responsabilidade em indenizar integralmente os consumidores pelos prejuízos materiais e morais causados pela falha em novembro. Todo mundo tem medo, inclusive tem gente já querendo se mudar, entregar a casa, vender, botar a casa para vender. Minha filha é uma delas que está procurando casa para sair dali. O Supremo Tribunal Federal chega a 2025 com vários temas complexos para julgar. Os ministros devem finalizar a análise dos processos sobre a responsabilização das redes sociais pelo conteúdo criminoso postado por usuários. E ainda poderão julgar uma eventual ação criminal sobre o suposto plano de tentativa de golpe de Estado. Uma força-tarefa da Procuradoria-Geral da República foi encarregada do inquérito que investiga a suposta trama golpista. A expectativa é de conclusão em fevereiro. O procurador-geral, Paulo Gonet, pode arquivar o caso, pedir mais apurações ou apresentar denúncia contra 40 indiciados no processo. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Braga Neto, preso em dezembro, suspeito de atrapalhar as investigações. No caso de uma denúncia, o Supremo decide se transforma os investigados em réus. Dentro da corte é tida como certa a abertura de uma ação penal, que deverá ser julgada com rapidez. Na avaliação de alguns ministros, isso é necessário para evitar que o assunto se arraste para 2026, ano de eleição presidencial. Também devem ser concluídas outras investigações que envolvem atos antidemocráticos, como os inquéritos das milícias digitais, das fake news e das ações sobre os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. O Supremo ainda deve finalizar o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais a respeito do conteúdo postado pelos usuários. A análise do caso foi interrompida depois que o ministro André Mendonça pediu mais tempo para estudar o processo. Outro caso importante que a corte se prepara para julgar é a ação penal contra os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 2018. No plenário, os 11 ministros também devem debater temas de impacto na sociedade, como o modelo de trabalho para entregadores por aplicativo, revista íntima em presídios, violência policial nas comunidades, bloqueio de redes sociais que descumprirem ordens judiciais e anistia a crimes que tiveram início na ditadura. O comando do Supremo vai mudar em setembro. Ao encerrar os 2 anos de mandato, o ministro Luiz Roberto Barroso vai passar a presidência da Suprema Corte do país ao ministro Edson Fachin, seguindo o critério da ordem de antiguidade. Uma investigação inicial do FBI revelou que não há ligação entre o ataque com uma caminhonete em Nova Orleans e a explosão em Las Vegas de um carro fabricado pela montadora Tesla. Os 2 ataques aconteceram no primeiro dia do ano, envolvendo veículos alugados no mesmo aplicativo. Hoje, a Polícia Federal Americana confirmou que o atropelamento, com 14 mortos, além do autor do ataque, foi um ato terrorista. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista avançou contra a multidão que comemorava a virada de ano por volta das 3 da manhã. Hoje, a Bourbon Street, rua do local do atentado, foi reaberta. 2 bombas foram desarmadas na região. Segundo o FBI, a Polícia Federal Americana, Shamsuddin Jabbar, o principal suspeito, colocou os explosivos caseiros na rua antes do ataque. Segundo o FBI, Jabbar planejou o atentado e agiu sozinho. Os investigadores afirmam que não há dúvidas de que se trata de um ato terrorista. Um dos chefes da Polícia Federal Americana disse que o ataque foi 100% inspirado pelo grupo Estado Islâmico. Jabbar admitiu em vídeos ter se juntado à organização terrorista e também gravou ameaças à própria família enquanto dirigia a caminho de Nova Orleans. No momento do ataque, ele tinha uma bandeira do Estado Islâmico na caminhonete.
Também hoje, a polícia de Las Vegas identificou o corpo que estava dentro do carro da Tesla, que explodiu em frente a um hotel do presidente eleito Donald Trump. Matthew Leivosberger era soldado da ativa do Exército dos Estados Unidos. O corpo dele foi encontrado com um tiro na cabeça. Um sistema de detonação caseiro foi usado para explodir o carro. A motivação ainda é investigada. Quem gravou esta imagem foi um brasileiro. Alcides Antunes conta que foi um dos primeiros a chegar ao local. E aí não tinha polícia, não tinha nada, tinha só uns 2 funcionários ali meio sem saber o que estava acontecendo, né? E aí logo eu peguei o celular e comecei a filmar. Coincidências nos casos fizeram as autoridades suspeitarem de uma relação nos ataques. Ambos eram militares e chegaram a servir na mesma base na Carolina do Norte. E os carros usados no ataque foram alugados pelo mesmo aplicativo. A empresa disse que colabora com as investigações. A polícia de Nova York procura por um grupo que disparou cerca de 30 tiros em frente a uma casa noturna ontem à noite. As vítimas estavam do lado de fora do estabelecimento, na fila para entrar. Elas têm entre 16 e 20 anos e foram encaminhadas ao hospital. A polícia suspeita que o tiroteio tenha relação com disputas entre gangues. No local, acontecia um evento em homenagem a um adolescente de 16 anos que foi morto a tiros no ano passado. As forças de defesa de Israel interceptaram um novo ataque aéreo realizado por terroristas do Hamas a partir da faixa de Gaza e realizaram uma operação militar no território onde um chefe do grupo extremista estava escondido. Ataques fatais foram registrados em diferentes regiões de Gaza nesta quinta-feira. O exército de Israel informou que realizou bombardeios contra alvos terroristas no sul da faixa de Gaza. Um dos ataques na zona humanitária de Khan Yunis matou um chefe das forças de segurança interna do Hamas. De acordo com autoridades israelenses, medidas de precaução foram tomadas para proteger os civis. O porta-voz do governo israelense disse que o terrorista Hassan Shahwan estava escondido onde os moradores de Gaza se abrigam da guerra. Um subcomandante do Hamas também morreu. Na Síria, combatentes do grupo rebelde HTS fizeram buscas por armas e pessoas que apoiam o regime do ex-ditador sírio Bashar al-Assad na cidade de Homs. O objetivo é manter a segurança e a proteção nesta área, disse um porta-voz do grupo. Hoje, o exército israelense divulgou imagens de uma operação realizada no território sírio exatamente 3 meses antes da queda de Assad. O objetivo foi destruir uma fábrica subterrânea de mísseis financiada pelo Irã. Por meio de um comunicado, o premier israelense Benjamin Netanyahu considerou a operação como uma das ações preventivas mais importantes contra os esforços do Irã para atacar Israel. No sul do Líbano, as forças de defesa israelenses destruíram lançadores de foguetes do grupo terrorista Hezbollah. Neste momento, autoridades estão em frente à casa do presidente afastado da Coreia do Sul para cumprir um mandado de prisão. Yoon Suk-yeol é acusado de rebelião e abuso de poder depois de tentar impor uma lei marcial no país no início de dezembro. A justiça emitiu um mandado de prisão depois dele rejeitar as convocações da polícia. Segundo a imprensa sul-coreana, o objetivo da ação de hoje é interrogar o presidente afastado. Ele pode ficar sob custódia por 48 horas. O Tribunal Constitucional do país analisa o pedido de impeachment encaminhado pelo parlamento. O assunto agora é o futebol e a invasão de jogadores estrangeiros aqui no Brasil. Olha, já faz tempo que os gringos se tornaram protagonistas, não é mesmo, Bruno Lohans? Olha, diga uma coisa, no ano passado os idiomas nos jogos por aqui ficaram ainda mais bagunçados. Como é que vai ser agora? Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite para você que nos acompanha. Isso daí tem sido até muito bom, né, para o futebol brasileiro. Afinal de contas, com ainda mais nacionalidades, ganhamos em diversidade e competitividade. Os sotaques estrangeiros se misturam cada vez mais no futebol brasileiro. I could talk to, I don't know, to Neymar, to Vinicius. Não entendi. 2024 foi o ano com mais estrangeiros em nossos gramados.
90 jogadores não nascidos aqui atuaram no país na última temporada. E as nacionalidades são variadas. Tem o holandês Memphis Depay no Corinthians e o dinamarquês Bright White no Grêmio, que puxam a fila dos europeus. Tem também africano. O angolano Bastos é o atual campeão brasileiro com o Botafogo. Tá bem? Mas a maioria absoluta é de sul-americanos, metade de argentinos. O que acontece é que o mercado sul-americano, principalmente Argentina, Uruguai, Colômbia, ele é muito barato para o futebol brasileiro. Um jogador bom de um time argentino, um bom jogador, não precisa ser um craque, ele ganha ali por volta de 15 mil reais. Ele vem para o Brasil para ganhar 10 vezes mais, feliz da vida, e esse salário não faz nem cócegas no orçamento de um grande time brasileiro. Dá para garantir que a adaptação dos argentinos fica mais fácil porque o gosto culinário ajuda, né? Mas o futebol nacional está tão em alta que tem provocado outro fenômeno, a volta de brasileiros. São muitos jogadores com saudade da comida, de casa e do jeito de jogar por aqui. Nomes como Danilo, da Juventus, da Itália, Neto, goleiro do Arsenal, Wendel, lateral do Porto, Mauro Júnior, lateral do PSV da Holanda, Thiago Mendes, do Al Rayyan do Catar e até Neymar. Todos estão em final de contrato e não está descartada uma volta para casa no meio do ano. O futebol brasileiro é bastante atrativo para jogadores brasileiros ou não, que estão na faixa ali dos 31 aos 35, talvez um pouco mais de idade. Por quê? Esses jogadores eles não têm mais mercado na Europa, eles não são atraentes em termos de negócio. Ninguém vai investir uma grana pesada num jogador dessa idade porque não tem mais revenda. É o futebol brasileiro, atrativo, competitivo e mais internacional do que nunca. Gringos brasileiros podem voltar, que o campeonato fica ainda melhor. Amanhã já tem time voltando aos treinos e a gente traz todas as novidades aqui no Jornal da Record. Cris e Fara. Vamos junto, Bruno. Obrigada. Agora veja que imagens. Um fenômeno raro, a aurora boreal, apareceu no céu da França e da Mongólia. As imagens foram registradas na região da Mongólia, que faz fronteira com o norte da China. O céu ganhou este tom avermelhado e rosado. O fenômeno também pode ser visto no sul da França, de onde foram tiradas essas fotografias. A aurora boreal é um fenômeno atmosférico que acontece no hemisfério norte por causa da interação entre partículas solares e gases presentes na atmosfera. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que o ano de 2024 foi o mais quente no Brasil em 63 anos. O Rogério Guimarães tem os detalhes desse levantamento. Olá, Rogério, boa noite para você. Oi, Fara, boa noite, Cris. Segundo os pesquisadores, esse calorão histórico aqui no Brasil pode estar associado com a elevação da temperatura global por causa das mudanças climáticas. No ano passado, a média das temperaturas no Brasil ficou 0,79% acima da marca histórica registrada em 1961. No cenário global, os pesquisadores projetam que 2024 será, sim, considerado o ano mais quente da história da humanidade, de acordo com estudos do Observatório Copérnicos da União Europeia. Fara, Cris. Obrigado, Rogério. As geleiras da Cordilheira dos Andes perderam mais de 40% de área em apenas 30 anos. No Chile, o gelo das montanhas abastece a região metropolitana da capital, Santiago, durante o verão. E para amenizar os impactos das mudanças climáticas, pesquisadores criaram geleiras artificiais como alternativa nos períodos de seca. Um dos destinos mais procurados da América do Sul, o Chile recebeu mais de 4 milhões de turistas neste ano. A grandiosidade da Cordilheira dos Andes impressiona. Mas as montanhas têm uma função ainda mais importante. No inverno, viram reservatórios naturais de água. No verão, quando o gelo derrete, é usado para abastecer cerca de 7 milhões de pessoas nos arredores da capital Santiago. O problema é que as mudanças climáticas ameaçam a cordilheira. Entre 1990 e 2020, a área de geleiras reduziu em 42%. O receio de cientistas é que a situação piore ainda mais e haja uma crise hídrica severa.
Seria um desastre ecológico, econômico e social para o Chile. Por isso, um grupo de especialistas investiga como superar o problema. O desafio é conseguir congelar a água que naturalmente se perde para usá-la em tempos de escassez. Isso por meio de uma tecnologia que já deu certo em outro lugar. O projeto nasce a partir de uma imagem que vimos no Himalaia, em que, por meio da força da natureza, da gravidade, é possível armazenar água em estado sólido. O projeto, em estágio inicial, criou geleiras artificiais nos picos do Cajón del Maipo. A chuva é captada no ponto mais alto da montanha e trazida até a estrutura. O formato de cone permite o armazenamento de grandes massas de água. Até agora foram construídas 7 geleiras. O objetivo é chegar a 50 em 2 anos. Os pesquisadores estimam que será possível acumular 100 milhões de litros de água, quantidade suficiente para abastecer 100 mil pessoas por 3 meses. Mas eles ainda estudam o funcionamento do sistema. Estamos colocando sensores para entender o que está acontecendo nas geleiras. Por exemplo, sensores de vibração, de som, de pressão e de umidade. Esse professor da Universidade do Chile reforça que, se não houver preservação da natureza no mundo, nem mesmo as geleiras artificiais serão suficientes. A crise hídrica chilena se reflete nas mudanças climáticas, no aumento da temperatura, que faz com que a neve derreta mais rapidamente, e na diminuição das chuvas. E para criar essas geleiras, você precisa de água. Outro foco do projeto é a educação de crianças e adolescentes nas regiões mais atingidas pela seca. Eu trabalhei por muitos anos em uma escola localizada no ponto mais alto da montanha. E a neve batia aqui. E agora já não tem mais neve. A ideia é que os alunos desenvolvam consciência ambiental desde muito cedo e aprendam, assim, de um jeito muito prático, a valorizar os recursos naturais. Quando regamos as plantas, não hay que gastar mucha, ya que assim como que Chile está numa sequía. E isso queda. Depois que as crianças crescem, precisam continuar cuidando do meio ambiente, porque é nosso. Esto que é nosso. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a segunda parte do documentário Do Rio ao Mar. A guerra de Israel contra o terror. Você não pode perder. Ótima noite para você. Excelente noite.